baixinho, bem baixinho. E no meio da adversidade, o exército inimigo vier te afrontar. Ele desce aqui para perguntar para você: questiona ou me adora? Questiona ou adora? Ah, se ele nada fizer, não abrir a porta, não curar, me mostra agora a tua fé. Questiona ou vai adorar? É questiona ou vai adorar? Questiona ou adora? Ei, já show da irama. Questiona ou adora? Jesus está perguntando para alguém aqui, em meio a esse deserto, em meio a esse vendaval, será que você vai me questionar ou você vai me adorar? Será que você vai questionar ou você vai me adorar? Eu não sei o que ele viu em mim. Eu não entendo porque me amou. Eu não sei vocês, mas eu não sou o que devia ser. Mas mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande. Eita. Eu sou falha e ele é fiel. Jesus está curando de depressão e ansiedade. O que eu deveria era morrer. Só os adoradores vão dizer isso. Mas ele me promete, sabe tudo, é com as mãos, e só quem veio adorar canta. Eu só quero adorar, por isso, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu sei, ele me deu. Eu só quero adorar. Ei. E se eu não adorar, falta algo em mim. Me enxai da ração rebarra, me dá ração, me dá. Solta essas línguas estranhas que estão na sua garganta agora. Jesus vai chamar os crentes para guerrear essa noite. Tem uma lampareta de fogo descendo sobre essa casa. Aqui, agora, 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 agora. Jesus vai encher alguém aqui. Eu quero ouvir você adorar. Que está ao seu lado, segura na mão dele, segura na mão dela. Eu entendo que há poder na oração. Eu quero convidar toda a igreja agora, segurando na mão desse crente, segurando na mão dessa mulher de Deus, desse homem de Deus. Toda a igreja vai fechar os olhos. E
E nós vamos orar agora. Você não sabe como ela chegou. Você não sabe como ele está. Mas Jesus está entregando autoridade na palma de mão de pessoas aqui. E você vai liberar uma palavra profética agora. Aos adolescentes, Jesus vai tocar em vocês aqui agora. Eita, eu sinto a glória de Deus aqui nessa casa. Toda a igreja de olhos fechados agora. Reina sou. Me dá racho. Espírito Santo, tens liberdade no nosso meio agora. Meu amor, Espírito Santo, tens liberdade no nosso meio aqui agora. Ai. Jesus, se alguém aqui chegou cansado, se alguém aqui chegou sobrecarregado, alegra o coração desse crente agora. Alegra o coração dessa mulher agora. Eu quero convidar os batizados do Espírito Santo. Eu quero ouvir você orar aqui agora. Aumenta o nível de adoração. 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 Aumenta o nível de adoração agora. Aumenta o nível de adoração agora. Aumenta o nível de adoração agora. Eita. Eita, sente esse abraço do Espírito Santo agora. Abre a boca para você orar por ele. Abre a boca para você orar por ela. Satanás, você perdeu mais uma nessa conferência. Eita. Satanás, nós te damos uma ordem. Satanás, nós te damos uma ordem. Aquilo que era para ser morte dentro da casa dessa pessoa, Jesus está transformando em vida aqui agora. Ei, chorebahai, riminai souna, shei, naisa, remishai. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, mais profundo. Segura em minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Eu te amo, meu Deus. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Eu te amo, meu papai. Ah, como eu te amo. Eu dependo desse amor. E senti, igreja, vamos dizer o que ele fez. Me enxergou na minha tormenta.
problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, diga, rejeita, me aproveita, me livrou meus problemas. Ele transformou a minha tristeza, Ele mudou a minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai, eu já vou encerrar. Nós estamos em uma conferência de jovens e adolescentes. E eu creio que há poder no abraço, e através de um abraço Jesus cura alguém aqui. Eu quero convidar você agora a se colocar de pé, com a permissão do nosso pastor. Mulher com mulher e homem com homem, você vai escolher uma pessoa agora, você vai dar um abraço nela, você vai dar um abraço nele. Os pais que estão aqui, ergam as mãos em direção aos adolescentes, aos jovens. Abraça ele, mas não é um abraço rápido não, é um abraço demorado. É um abraço demorado, isso mesmo. As mães, vocês podem erguer as mãos e começar a profetizar sobre a vida dos seus filhos agora. Aos pais, vocês podem erguer as mãos e a começar a profetizar sobre a vida do teu filho agora. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Através desse abraço, Jesus está dizendo para alguém aqui: a depressão e a ansiedade não vai te tocar, porque tem uma mãe dentro de um quarto, tem um pai dentro de um quarto, que ainda continua orando por vocês. Meu pastor Renato, não vai ter suicídio. Satanás não vai tocar na vida dos adolescentes. Satanás não vai tocar na vida dos jovens. Satanás não vai bagunçar essa igreja. Satanás não vai. Porque enquanto a igreja está erguendo as mãos, enquanto a igreja está orando, através desse abraço, tem cadeia sendo quebrada aqui. Tem cadeia sendo quebrada aqui. Tem cadeia sendo quebrada aqui. Aproveite esse momento, adolescente, para falar com o Papai do céu. Você está aqui por causa da graça. Você ainda canta por causa da graça. Você ainda prega por causa da graça. Ainda está de pé por causa da graça. Ainda está de pé por causa da graça. A graça te sustenta e te levanta. Jesus está falando. A graça te sustenta e te alimenta. A graça te veste e te coloca de pé. A graça, a graça, a graça, a graça ainda adora por causa da graça, ainda canta por causa da graça, ainda prega por causa da graça, ainda se ajoelha por causa da graça, ainda caminha por causa da
chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Ele mudou a tua vida inteira, te vestiu com roupas novas, pois aceite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não te rejeita. Deus é fiel, aleluia. Quero passar a oportunidade aqui para o nosso pastor Renato estar orando para a palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, até o momento adoramos e glorificamos o Teu nome. Chegou o momento da Tua palavra. Senhor, continua, Senhor, através do Teu Santo Espírito, usando o Teu Filho, falando conosco de uma maneira poderosa e especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que pode, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Renato Leme, pastora e a sua esposa, a pastora Raquel. Deus abençoe a vida de vocês. Louvar a Deus pelos líderes dessa igreja, desses adolescentes, isso? Igor e Giovana, Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, viu, meu amigo? Nós estamos aqui por indicação de um outro amigo nosso, que é o evangelista Rafael Estevão, que é uma bênção na mão de Deus. Meus irmãos, eu estou com uma mensagem ardendo no meu coração, enquanto a nossa cantora Jaqueline, Deus abençoe, quando ela chegou aqui para São Paulo, lá numa vigília com o pastor Samuel, faz tempo, acho que faz uns 1 ano, 2 anos, algo assim. O pastor falou, ela está vindo para cá, e fica vendo que ela vai quebrar tudo aqui, daqui a pouco você vai começar a ver ela na internet. Dito e feito. Eu não sou muito de internet, mas de vez em quando eu entro lá, sempre tem um vídeo dela. Deus abençoe, viu? Meus irmãos, 1 Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 1, 2 e 3. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Quem deseja ouvir a voz de Deus, diga amém. Estou acompanhado do meu amigo André, que é o nosso piloto de fuga. Gente, queria pedir perdão pelo horário que eu cheguei. Eu não sou adepto dessa moda que alguns pregadores têm de chegar na hora de pregar. Só que eu saí de casa, era antes das 6 horas, estava marcado para chegar aqui 7h30. Teve um acidente no caminho e o André fez o favor de não ativar o sem parar. Aí a gente falou, vamos ganhar tempo no sem parar. Perdemos 15 minutos esperando a moça ir lá tirar a gente do sem parar. Mas chegamos para a glória de Deus, e Deus tem algo sobrenatural para fazer em nosso meio. Escute, olha o que está escrito, 1 Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 1, está escrito assim: E Davi teve uma reunião com os capitães dos milhares, dos centos e com os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se vos parecer bem isso, e se isso vem do Senhor, nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e também aos levitas, com eles nas cidades aos seus arredores, para que se ajuntem conosco, e tornaremos a trazer para nós a arca do Senhor nosso Deus, porque não a consultamos no tempo de Saul. Você que crê nisso, diga amém. Se assente em nome de Jesus. Me empreste a sua atenção, por gentileza. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido. Ora, Davi, o menino Davi,
que até ontem era um pastor de ovelha, que até ontem era o menor da casa, desonrado no meio de sua própria parentela. Esse menino agora se torna o rei de Israel. Ora, Davi estava debaixo de uma unção, Davi estava debaixo de uma palavra. A palavra era: tu reinarás sobre essa nação. E é aqui, neste texto que nós acabamos de ler, que Davi acaba de começar a viver a promessa. Saul morre, todos os parentes do rei Saul também estão mortos. O único que está vivo é o menino Mefibosete. Porém, por causa da sua deficiência, ele não tem a capacidade de assumir o trono. Quando a nação percebe que eles precisam de um novo rei, o povo se une, e a conversa entre o povo é: nós sabemos quem Deus escolheu para reinar sobre nós. O povo vai até Davi e diz: Davi, venha e se torne o nosso rei. Ora, Davi aceita prontamente o convite, se dirige à capital, para que eles possam organizar uma festa, uma cerimônia de oficialização. Escute, eu preciso que você entenda exatamente o que está acontecendo aqui. Está acontecendo uma festa, e nessa festa, capítulo 11 e 12 mostra isso, e nessa festa o que está sendo celebrado é: um novo rei foi escolhido. Davi agora é o nosso rei. Cauê, como era essa festa? Do jeito que crente gosta: 3 dias de churrasco de graça. Só que é uma estratégia, irmão. Quando você for fazer um evento e você acha que não vai dar ninguém, oferece comida de graça, lota. Porque se tem uma coisa que os crentes gostam, pastor, é de comer. Metade da minha vida como pregador vendia trufa, e a minha estratégia era: tem crente que não gosta de ler, eu não conheço um crente que não gosta de comer. Pensa num povo bom de boca, são esses crentes. Estava tendo festa, churrasco de graça, a festa rolando, o povo celebrando um novo rei. Só que enquanto a festa acontece, Davi se retira da festa. Escute isso com atenção. Davi se retira da festa e organiza uma reunião de última hora. Cauê, qual era o assunto da reunião? Você leu comigo. Davi organiza uma reunião, ele chama todos os líderes, ele chama todos os capitães, e o assunto da reunião é: eu decidir qual vai ser a minha primeira atitude como rei de Israel. E eu preciso que você entenda que isso aqui é importantíssimo, porque guarde uma coisa: se tem uma coisa que revela quem nós somos, são nossas atitudes. E Davi agora está tomando a sua primeira atitude como rei de Israel. A minha mãe me dizia quando eu era pequeno, dizia: Cauê, toma cuidado, não precisa falar muito, porque falar até papagaio fala, difícil é fazer. Sabe o que eu aprendi na vida? Aquilo que eu falo revela o que eu sei, mas aquilo que eu faço revela quem eu sou. Eu aprendi que atitudes revelam caráter, atitudes revelam intenção do coração, atitudes revelam quem nós somos de verdade. Quer conhecer uma pessoa? Não escute o que ele fala, veja o que ele está fazendo, porque tem gente que é muito bom para falar, mas na hora de fazer não faz nada. Escute, atitudes revelam quem nós somos de verdade, porque atitudes falam mais alto do que palavras. Só que guarde isso com atenção. Davi não está tomando apenas uma atitude, Davi está tomando sua primeira atitude como rei de Israel. E se atitudes revelam caráter, se atitudes revelam intenções do coração, primeiras atitudes revelam prioridades. Eu preciso que você entenda isso aqui. A palavra prioridade significa tudo aquilo que vem em primeiro lugar, seja em ordem, tempo ou espaço. Ou seja, prioridade não é aquilo que eu digo que é prioridade. Prioridade é aquilo que ocupa mais espaço na minha mente, mais tempo no meu dia a dia, e vem em primeiro lugar antes de eu tomar qualquer decisão. Isso é a minha prioridade. Sabe o que eu acho poderoso? Davi acabou de assumir o trono, está todo mundo olhando para o rei, esperando para ver
Qual é a prioridade do rei? Todo mundo quer saber onde está o coração do rei, ou o que é importante para o rei. Sabe o que eu acho poderoso? Davi organiza a reunião no meio da festa, chama os líderes e diz: eu já decidi qual vai ser a minha primeira decisão como rei de Israel. Davi olha para os líderes e diz: se parecer bem para todo mundo, vamos nos unir e vamos buscar a Arca da Aliança. Guarde isso, a Arca da Aliança era o maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Símbolo, isso para nós que somos gentios. Agora para os judeus, a arca ultrapassava o limite de símbolo, e para eles ela era a própria presença de Deus na terra. Foi o próprio Deus que disse para Moisés: quando eu quiser me revelar, eu descerei na tampa da arca, entre as asas do querubim. Escute, a Arca da Aliança para eles representava a presença de Deus. Davi acabou de assumir o trono, se tornou rei, mas ele já está mandando um recado: eu estou no trono, a coroa está na minha cabeça, mas a presença está no meu coração. Eu ainda tenho uma prioridade, e a minha prioridade não é o trono, a minha prioridade não é a coroa, a minha prioridade é a presença de Deus. Lembra o que eu te disse? Davi era um menino do pasto, Davi era pequeno, Davi era desprezado. Quando Davi estava no pasto, Davi tocava e cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que é muito fácil dizer que Deus é tudo para mim quando eu não tenho mais nada. É muito fácil dizer que eu adoro a Deus quando eu preciso que Deus resolva um problema para mim. Mas sabe o que é poderoso? Davi era pequeno, agora é grande. Davi era pastor, agora é rei. Davi era desprezado, agora está sendo honrado. A posição mudou, a vida mudou, mas a essência continua a mesma. Davi está dizendo: eu era pequeno, sou grande, eu era pastor, sou rei, mas uma coisa não mudou na minha vida: eu ainda tenho uma prioridade. Guarde isso para o seu coração. Não permita que a mudança da sua vida altere a essência que está dentro de você. Não permita que a mudança do ambiente altere as suas prioridades. Sabe o que eu acho poderoso? Davi entendia que ele tinha uma prioridade. Só que mexe comigo, porque Davi tinha o trono, mas o trono não tinha Davi. Porque quem sabe de onde veio entende que o que importa não é onde eu cheguei, o que importa é o que me trouxe até aqui. O que importa não é a posição que eu estou hoje, o que importa é a essência que me fez chegar até aqui. Eu preciso falar, eu vim pregar para adolescente hoje aqui. Eu estou falando de alguém que quando estava numa posição desfavorável, era fiel, adorava a Deus, mas quando Deus mudou sua posição, ele permaneceu fiel e não mudou suas prioridades. Mas sabe o que é engraçado? Tem muita gente que dependendo do ambiente adora, dependendo do ambiente serve, dependendo do ambiente ele quer a presença, dependendo do ambiente ele é fiel a Deus, dependendo do ambiente ele diz: eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou filho de pastor. Dependendo do ambiente, dependendo da situação, ele é de verdade. Mas quando o ambiente muda, sabe qual que é o nosso problema? Nós estamos perdendo noção do que realmente é prioridade. Nós estamos trocando os nossos valores. Nós estamos vendendo os nossos princípios. E eu vim pregar debaixo de um tema, é despertai. E nós precisamos, quando a gente fala despertai, a gente sempre pensa de arrebatamento. Só que não adianta falar de arrebatamento de Jesus vir para a terra, sendo que Jesus já não habita mais aqui dentro, sendo que a presença já não queima mais aqui dentro. Sabe qual é a verdade? Nós estamos tão longe da presença, que hoje você senta e conversa com um jovem, com um adolescente, e você pergunta: qual é o seu sonho? Ele sonha em tudo, menos em fazer a obra. Desculpa, tá? Se alguém gosta de me assistir, sabe que eu não sou movido para auditório. Estou acostumado a falar numa mesa que não tem barulho de glória a Deus, aleluia. Eu vim entregar uma mensagem.
Escute. Senta e conversa hoje. Pastor, quando eu me converti, não faz muito tempo não, são 10 anos atrás, a gente conversava com os jovens da minha idade, 15, 16, conversava com alguns adolescentes. O que você quer? Quero ser pastor. Quero ser pregador. Não, eu quero fazer a obra. Tinha gente que até dizia, um dia eu quero ser diácono, porque eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu quero servir. Esse era o nosso desejo. Conversa com o adolescente hoje, fala com o jovem hoje, quer tudo menos trabalhar aqui dentro. Isso dói no meu coração. Isso dói no meu coração. Porque os poucos que querem ainda querem pelos motivos errados. E por que isso acontece? Porque nós perdemos noção do que é prioridade. O nosso coração queima por dinheiro, mas não queima pela presença. O nosso coração queima por posição de destaque, mas não queima pela presença. O nosso coração queima por curtir e por fama na internet, mas o nosso coração não queima pela presença. O nosso coração queima pelo trono, mas não queima pela presença. O nosso coração queima pela coroa, mas não queima pela presença. Mas sabe o que é poderoso? Davi acabou de assumir o trono, mas ele está dizendo, o trono não tem espaço no meu coração. A coroa tem espaço na minha cabeça, mas não tem espaço na minha alma. A presença de Deus ainda é a minha prioridade. Você precisa entender que a presença precisa estar acima de tudo na tua vida. Não adianta ter dinheiro sem ter a presença. Não adianta ter amigos sem ter a presença. Eu vim falar com adolescentes e não tem uma linguagem mais fácil do que essa para você entender. Não adianta você sonhar com tudo na tua vida. Se Jesus não fizer parte da tua vida, você não terá nada. Porque tem muita gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Agora tem gente que é tão rica que dinheiro não muda nada na vida dele, porque é uma graça diferente. Escute, nesses últimos anos, depois do que Deus tem feito na minha vida, eu tenho passado em lugares que eu falo, meu Deus, quanta riqueza, quanta prosperidade. Teve uma semana que eu fiquei a semana toda pregando para jogador de futebol e pensando nas mansões top, pensando nos lugares que eu só via na televisão. Só que você pensava em algumas casas, jogador que ganha bilhão por ano. Só que quando você senta na mesa para conversar, você já sente aquele negócio ruim. Você percebe que a casa é luxuosa, mas quem mora ali dentro é depressivo. Você percebe que a casa é linda, mas a vida de quem está ali é horrível. Porque são pessoas vazias, pessoas amargas, pessoas que não foram curadas. Só que existem algumas vezes que a gente vai para alguns lugares que a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento ver tanto sofrimento. Pastor, tem lugar que a gente vai que a vida das pessoas é tão sofrida. Quem tem ministério é assim, um dia você está num lugar muito top, no outro dia você está num lugar que a vida é muito sofrida. E quando você passa por alguns lugares que a vida é muito sofrida, e você tem um choque de realidade, você olha, meu Deus, como que uma pessoa vive com uma vida tão sofrida? Só que sabe o que é engraçado? Foram nesses lugares onde a vida das pessoas são as vidas mais sofridas que eu encontrei as pessoas mais felizes. Eu nunca vou esquecer disso. Um dia eu estava pregando no Pará. Gente, pensa num calor dos infernos. Pensei comigo, pô, não precisa ser hotel não, mas pelo menos tem um ar-condicionado no quarto. Fomos andando, eu falei, hotel já não vai ter. Andamos mais uma hora, falei, bom, tomara que tenha casa. Andamos mais uma hora, de repente só tinha mato. Daí eu falei, pronto, chegamos na tribo. Eu não estou brincando. Era um pequeno vilarejo perto de uma tribo indígena. As casas eram todas de madeira por dentro e por fora rebocada com barro. E quando eu entrei dentro da casa, eu falei, em nome de Jesus, que tenha um ventilador pelo menos. Quando eu entrei na casa, moravam 6 pessoas dentro da casa, e adivinha, tinha um ventilador pelo menos. Só um ventilador, para dividir com todo mundo.
Eles prontamente pegaram e falaram: pastor, você não está acostumado com esse calor, né, pastor? Fica com o ventilador para você. E de repente eu comecei a observar a vida daquelas pessoas, uma vida diferente, uma vida sofrida. Só que quando você sentava na mesa e ia ouvir a conversa deles, na fala deles você só ouvia: como Deus é bom. Pastor, você não sabe quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Aquela frase que a gente sempre ouve quando a gente entra num lugar muito simples: pastor, aqui as coisas é muito simples. Mas não repara na bagunça não, porque as coisas é simples, mas Jesus está aqui. Gente, um calor terrível. Mas o que incomodava ali não era o calor, era que você não conseguia ficar sem sentir um arrepio da presença. Foram 2 dias ali que me deixaram mais crente do que nunca. Porque aprenda uma coisa: nós estamos perdendo noção do que realmente é importante. Nós estamos perdendo a visão do que realmente tem valor na vida. Nós precisamos entender que sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença de Deus a tua vida não tem valor. É por isso que você fica brigando com essa depressão, porque você quer viver de aprovação dos homens. É por isso que você tenta fugir dessa depressão o tempo todo e não consegue, porque a sua vida é para agradar os seus amigos. Então que as pessoas gostem de você. Só que não adianta ser aplaudido pelos homens se falta presença aqui dentro. Escute, Davi entendia: eu preciso buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença, porque não a consultamos no tempo de Saul. Escute uma coisa e guarde isso aqui para o seu coração: Saul também buscou a presença. 1 Samuel capítulo de número 14, verso de número 18. A Bíblia diz que o tempo era de guerra, e quando a guerra chega, Saul fica com medo de perder a guerra e perder o trono. E com medo de perder a guerra, Saul dá ordem: vamos buscar a presença. Mas sabe o que é engraçado? Saul só se lembra de buscar a presença quando a guerra chega. Saul só se lembra de buscar a presença quando as coisas ficam difíceis. Sabe por quê? Porque para Saul a presença não era prioridade. Para Saul a presença era um amuleto que atraía vitória. Quando ele percebe que vai perder a guerra, ele diz: traz a presença, porque junto da presença vem a vitória. Traz a presença, porque junto da presença vem a minha bênção. Só que sabe o que é engraçado? Davi acabou de assumir o trono, mas Davi está dizendo: vamos consultar a presença. Sabe o que significa a palavra consultar? Consultar significa pedir direção. Sabe o que Davi entende? Eu estou no trono, mas quem me direciona é Deus. Escute, existe um choque de geração aqui. Saul é a geração que só busca Deus para ter milagre, mas Davi é a geração que entende: eu não posso buscar a Deus só para ter milagre, eu preciso buscar a Deus para ter direção. Eu sei que eu estou pregando para adolescente, eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui, mas nós precisamos entender: tem gente que só lembra de Jesus quando a depressão chega, tem gente que só lembra de Jesus quando a família está em guerra, tem gente que só lembra de Jesus que quando o calo aperta, mas quando está tudo bem não quer o altar. E aí existem pessoas que só buscam a presença para poder viver milagre. Mas sabe o que eu aprendi? Um segredo: milagre muda momento, mas não muda história. É por isso que tem gente que vive milagre hoje, amanhã está desviado. Conhece alguém assim? Hoje ele vive milagre, amanhã a vida está destruída de novo. Porque milagre tem poder para mudar momento, mas não tem poder para mudar história. Que é uma prova: o povo de Israel foi o povo que mais viveu milagre. Um dia era pão que caía do céu, outro dia era água que brotava da rocha. Teve um dia que eles reclamaram: estou cansado de comer pão, quero uma coisa diferente. Deus mandou churrasquinho do céu, pastor. Só que o infeliz conseguiu reclamar comendo churrasco. A picanha que prometeram chegou lá. Moisés não falhou. E os infelizes comendo a picanha e reclamando. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, esse povo vai morrer aí, porque é um povo de dura serviço.
Sabe o que é dura cerviz? Um povo difícil de se dobrar. Vivia milagre, mas não se dobrava. Vivia milagre, mas não se prostrava. Vivia milagre, mas não se entregava. Porque milagre muda momento, mas não muda caráter. É por isso que tem gente que quer oba-oba, quer vitória, quer porta aberta, quer milagre, mas não muda de vida. Agora deixa eu te contar um segredo. Davi é diferente. Davi entende: eu não preciso correr atrás de milagre, eu só preciso seguir a direção de Deus. Eu aprendi um segredo na vida: é melhor ter direção sem milagre do que ter milagre sem direção. Vou repetir: é melhor ter direção sem milagre do que ter milagre sem direção. Porque o fato de estar vivendo milagre não significa que eu estou na direção certa, mas quando eu estou na direção certa, eu não preciso correr atrás de milagre. São os milagres que correm atrás de mim. Foi ele quem disse: se me obedecerdes e honrardes os meus mandamentos, não são vocês que vão correr atrás da bênção, são as bênçãos que correrão atrás de você. Chega de buscar a presença de Deus só para ter vitória e viver milagre. É tempo de pedir direcionamento para sermos transformados. Elebarai asuri mikomana kalamacheria. Elebaracia fa. Chelemia kalamashora makalama kalamacheria. Elemia dominácia. Kalamasi de comanacia fa. Oremaia, dominácia. Nós precisamos voltar a colocar a presença como prioridade. Nós precisamos voltar a ter a nossa vida no altar. Nós precisamos nos despertar hoje aqui. E o despertamento que Deus está exigindo de nós é fazer com que o fogo volte a arder aqui dentro. Não adianta estar dentro da igreja se a essência do dono da igreja não está dentro de você. Vou repetir: não adianta estar dentro da igreja se a essência do dono da igreja não queima dentro de você. Nós precisamos fazer com que esse fogo volte a arder dentro de nós. Aqui dentro. Há um avivamento reservado para essa geração. Só que para nós vivermos esse avivamento, nós temos que tomar postura. Elemacia, chemina kalamashura makalama, rebaracia fa, chelemacantacia. Eu estou sentindo a graça do meu amigo Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo a graça do meu amigo Espírito Santo aqui. Há um avivamento reservado para essa geração, pastor. Mas para nós podermos viver esse avivamento, nós precisamos colocar as nossas prioridades em ordem. Eu quero que você se coloque de pé agora. Deus está dando oportunidades para nós. Eu estou sentindo um fogo queimando aqui. Eu estou pregando para adolescentes aqui que ainda não tiveram uma experiência com Deus. Mas se você quiser, vai ser hoje. Eu sei. Você está aqui na igreja e às vezes você diz: o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você só está aqui porque teu pai vem, tua mãe vem, e para você se tornou uma rotina. Só que hoje Deus está te dando a oportunidade de você experimentar o que os seus pais experimentaram. Eu sei que eu também estou pregando para gente aqui que é crente velho, mas que o fogo apagou há muito tempo. Não queima mais, não arde mais.
Só que hoje chegou a noite do despertar. Eu quero chamar você. Eu posso orar, pastor? Eu posso orar? Eu quero chamar você para frente do altar. Você que diz: Cauê, eu quero viver esse avivamento. Eu quero experimentar esse fogo. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre todas as carnes. Vossos filhos e vossas filhas profetizam. Deus está te chamando para viver uma experiência extraordinária. Eu quero chamar você que diz: Cauê, eu quero sentir essa presença. Eu quero viver uma experiência com Deus. Eu quero viver um despertamento espiritual. Sai do teu lugar e vem aqui na frente do altar agora. Isso aqui é uma decisão. É você e Deus. Eu estou pregando para gente que está aqui dentro da igreja que tem curiosidade. Eu estou pregando para jovens aqui, para adolescentes aqui, que querem conhecer mais esse Deus, que querem ter uma experiência maior com esse Deus. E hoje chegou a noite. Eu estou pregando para você que precisa fazer com que esse fogo volte a queimar aí dentro. Só que a decisão é sua. Chegou a hora. Tem alguém? Vem aqui para frente do altar que eu quero orar por você. Isso. Irmão, desculpa, irmão, eu não sou o pregador que veio para o culto para inventar a roda. O evangelho ainda é simples. É decisão. É decisão. Jesus vai batizar com o Espírito Santo hoje aqui, pastor. Jesus vai batizar com o Espírito Santo hoje aqui. Cadê você? Estou te esperando aqui no altar. Eu sei que tem mais gente. Quebra essa vergonha. Quebra esse medo e vem. Jesus está te chamando para viver uma experiência sobrenatural. Isso. Isso. Pede para Ele te tocar hoje. Pede para Ele te tocar hoje. Fala com o Espírito Santo e diz para Ele: Deus, eu quero viver uma experiência que eu nunca vivi. Isso. Cauê, mas eu sou muito novo. Deus não está preocupado com a sua idade. Cauê, eu sou muito velho. Deus não está preocupado com a sua idade. Deus está preocupado com a sua disponibilidade. Se você estiver disponível, se o seu coração estiver aberto, Jesus vai batizar, Jesus vai renovar. Jesus, meu Deus do céu, estou sentindo uma graça aqui. Tem criança em lágrima no altar. Irmão, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Pede para Jesus te tocar. Fala para Ele: Pai, me toca. Pede para o Espírito Santo te tocar. Fala para Ele do jeito que você... Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Hey.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pedra e corte, Dominasse a calamaia, enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ai, enche-me de novo, canta, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, foi sem nenhuma explicação. Só quem quer receber canta, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, 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 e enche, 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 Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ora vem e enche-me de novo. Vem saltando sobre os montes e de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Chame o nome dele, Yeshua,